Olá pessoal, nessa videoaula vamos continuar demonstrando o teorema da função implícita para uma variável. Essa aula agora a gente vai mostrar o passo 1, em que existe a função y, ela é única e também que ela é contínua. Então, como que a gente faz isso? Então, só para relembrar toda a notação, tudo que a gente tem, seja f uma função com u aberto, só vou trabalhar com classe C1, porque eu preciso disso para garantir a existência, a unicidade de tudo que tem direito, e vou supor que del f del y de x0 e y0 é diferente de zero, então eu tenho que achar essa vizinhança com x0 e y0 pertencente a v e essa função, que satisfaz isso aqui tudo, ou seja, f de x e y de x é igual a k para todo x pertencente a b. Então, como que a gente demonstra isso? Eu já deixei bastante do quadro preenchido, principalmente vamos começar com a existência, e depois que demonstra a existência, a unicidade vem de graça, mas até a continuidade é o mesmo argumento, só que agora vai ter que acrescentar epsilon e delta, né? Então vamos explicar toda a ideia e olha quantos resultados a gente vai usar, né? Porque a gente vai precisar de muita... A gente precisa construir essa vizinhança. Então primeiro, vamos só para fixar as ideias, vamos supor que del f del y seja maior que zero. Se for menor que zero, o tratamento é igual, não faz tanta diferença. Mas o que eu vou começar a fazer é uma construção para não me importar mais tanto com o domínio U, porque o U é aberto, etc. Então, ó, continuidade de del f del y. E pelo fato de U contido em R2 é aberto, eu consigo uma bola, primeiro que esteja contida em U, e também até uma outra bola, se for necessário, em que isso aqui satisfaz. Isso aqui é o teorema da conservação de sinal, que essencialmente, se isso aqui é maior que zero, se eu tomar... Então eu consigo epsilon do tamanho disso aqui, de modo que, essencialmente, para todo x e y pertencente à bolinha, satisfaz isso. Enfim, é o mesmo teorema de conservação de sinal para cálculo 1, funciona aqui na mesma demonstração, tudo igual, é a mesma propriedade. Bom, então o que acontece é o seguinte... Isso para todo x, y. Então, pegando uma bolinha aqui, pegar a menor delas, o menor raio, nós temos essas duas propriedades. Ou seja, del f del y é positivo. O que significa ser positivo? Para todo x e y, agora tem que interpretar geometricamente. Então, a ideia é o seguinte. A questão é que a gente vai trabalhar com esse h de y aqui. Que a gente vai fixar o x0 e fazer o y andar à vontade. Então, o que significa fazer o x0 e o y andar à vontade? Significa que eu vou olhar esse segmento de reta aqui. Então, o que está acontecendo é que, como que meu del f del y é sempre positivo, que eu estou dizendo que a minha f é crescente ao longo dessas retas verticais. E o que eu sei é que, como f é crescente, nesse ponto aqui, ela é um valor k, então abaixo dela é menor que k, e acima dela é maior que k. Então, olha só o que vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um CD qualquer, em que o y0 está em CD, ou seja, o que eu fiz foi considerar tanto esse CD, esse pontinho aqui, e esse pontinho aqui, em que aqui eu estou chamando de D, e aqui eu estou chamando de C. E eu sei que h de y é uma função crescente, é isso que eu estou dizendo, pois a galinha de y é maior que zero, a galinha é del f del y, e ainda vale h de c menor que h de y0, que é menor que h de d, ou seja, se eu aplicar o h aqui, ou aqui e aqui, a gente sabe que um é menor que o outro. A questão agora, olha o que a gente vai fazer. Se o h é menor que zero aqui, significa o seguinte, eu consigo, isso eu vou escrever, eu consigo um intervalo aqui, ou seja, se minha função f é menor que... Se minha função f aplicada nesse ponto é menor que esse, então eu consigo um pequeno intervalo aqui, por continuidade, que a minha f continua menor que k. E o mesmo argumento eu consigo aqui. Então, vamos explicar isso de maneira... O que significa essa escrita aqui? Então, olha, eu considero agora, eu vou trabalhar com o x0 igual a... o y0 igual a c, e também o y0 igual a d. Então, eu vou considerar duas funções auxiliares. A primeira é o g de x igual a f de x c, e o h de x igual a f de x d.
Quando eu aplico no x0, eu sei que é menor que k e etc. E eu sei que como f é contínuo, então g e h são contínuas. Se g e h são contínuas e vale isso, eu consigo um aberto, conservação de novo de sinal, eu consigo um aberto de x0 em que o g continua menor que k. E eu consigo também um aberto de x0 em que o h continua maior que k. Então, pegando a interseção de aberto, essencialmente, o que a gente faz é o seguinte. Existe um intervalo aberto com x0 pertencente a b, tal que g de x é menor que k, que é menor que h de x, para todo x pertencente a b. Então, o que está acontecendo? Essencialmente, todos os valores que estão aqui, eu diminuindo o intervalo, tudo que tem direito, ou seja, se um intervalo é maior que o outro, eu diminuo e considero esse pequeno intervalo aqui, esses dois pequenos intervalos. E o que acontece é, agora eu vou considerar esse retângulo aqui. Então, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B, esse aqui é o ponto AC, BC, AD, BD. Estou considerando esse retângulo e, essencialmente, é isso que a gente vai chamar de V. E o que o V tem de especial? Primeiro, qualquer ponto que eu tomar aqui, ele é menor que h de k. Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, eu vou chamar de x. Eu sei que f, deixa eu botar f de xc é menor que k. Isso que eu estou escrevendo, para dizer que o g de x é menor que k. E a mesma coisa que é menor que f de xd. Eu sei que isso aqui acontece. Como eu sei que isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar um segmento que liga daqui até aqui, reto. Tá? Eu vou desenhar um pouquinho mais reto. Deixa eu só tentar desenhar paralelo aqui. Eu vou pegar esse segmento que liga daqui até aqui. Ou seja, para cada x fixado, eu ligo daqui até aqui. O que eu sei é que um momento é menor que k, outro momento é maior que k, e eu vou ter que essa função toda aqui ser contínua. Então, com certeza a minha função é crescente. Então, com certeza existe algum ponto aqui, deixa eu marcar em outro jeito, na verdade, um único ponto em que vai atingir o valor k, que é o f de x0 e y0. É isso que eu quero construir, ou seja, para cada x, existe um único y nessa retinha vertical em que f de x, y é igual a k. Então, olha, repare, qualquer x que eu tomar, eu vou subindo aqui e eu sei que existe um. Só para deixar claro, está quase demonstrado, mas o que eu não sei, vamos dizer a princípio, apesar de parecer que é contínuo, tudo que tem direito, para cada ponto nós temos, ou seja, para cada ponto x aqui, nós temos um único ponto y. Então, isso aqui com certeza vai ser uma curva. Ou o gráfico de pelo menos uma função. O que eu não sei é se o gráfico apresenta saltos. Isso aqui eu vou ter que provar que isso não acontece. Então, eu vou precisar da continuidade, um monte de coisa. Então, só para a gente argumentar, vamos escrever isso aqui formalmente, o que eu acabei de falar. Então, o que a gente fez? Pegou V igual a AB cartesiano CD. Isso aqui agora dentro de U. Estou aqui totalmente, sempre trabalhando dentro de U. Na verdade, está dentro da bolinha. E o que a gente fez é que para cada x pertencente a AB, naquele intervalo, eu vou considerar o h de x de C a D por reais, ou seja, aquela reta vertical que eu tracei em cima do ponto x. Em que para cada y nós evaluamos o f de xy. Primeiro, h de x é crescente, tá? Ou seja, para cada x fixado, o que eu estou fazendo agora variar é o y. Então, eu quero achar um y de x aqui. Então, h de x é crescente. Eu sei que ela é contínua, porque f é contínua e estou trabalhando só andar o y vertical. Eu sei que h de x de C é menor que k, que é menor que h de xd, ou seja, é o f de xc e o f de xd, que está relacionado ao g e o h nesse quadro aqui, né? Então, crescente, contínua, e satisfaz isso. Então, pelo teorema do valor intermediário do cálculo 1, existe um único y de x pertencente a CD, aqui dentro, tal que y de x é igual a k. Então, o que a gente acabou de construir? Para cada x pertencente a B,
existe um único y pertencente a CD, tal que y de x é igual a k. Ou seja, o que a gente acabou de construir aqui, f de x, y de x, é igual a k. Opa, y de x não, h de x, desculpa. h de x, y de x, hx de y de x é igual a k. Tá? Aqui, pelo termo do volume, é quem tem o y tem que estar escolhido aqui. Então, h de x, y de x é igual a k, ou seja, f de x, y de x é igual a k. E temos a construção e, claro, a unicidade. Já está tudo já embutido. Qual é a única função que satisfaz nesse retângulo? É esse. Não tem mais outra, não tem como construir outra função, não tem outro y de x que é igual a k. Tá, então, a única parte que vamos dizer que falta é uma tecnicalidade e dizer que a função é contínua. Aí a gente vai ver que a demonstração é bem parecida. Continuando a nossa demonstração do teorema da função implícita, resta agora provar que y é contínua. Como eu disse, a demonstração é bem parecida com a construção mesmo, então vamos provar a continuidade. Então, o que a gente vai ter que provar? Que y é contínua. Quando a gente diz que é contínua em todos os pontos do seu domínio. Como o domínio é AB, pega agora um x1 pertencente a B, porque agora eu já não posso mais usar o x0, e fixo um epsilon maior que zero. E eu vou pegar agora, a ideia é, eu vou escolher um epsilon suficientemente esperto, de modo que y de x1 menos epsilon e y de x1 mais epsilon ainda esteja contido em CD, para nos evitar, vamos dizer, domínio. Se o epsilon for grande demais, diminui o valor de epsilon de modo que fique aqui dentro. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha como que é bem parecido. Então, a gente pegou f de x1 e y de x1. A gente sabe que se a gente... x1 e y de x1. Se a gente aplicar o f, dá k. E a gente sabe que del f del y é maior que zero por construção da minha região V. Então, o que eu vou fazer? Olha, como que eu vou trabalhar com y de x1 menos epsilon e y de x1 mais epsilon? Então, agora eu vou me restringir a essa reta vertical, de modo que eu vou trabalhar, vamos dizer, nesse intervalo aqui, ó. Y de x1 menos epsilon, e depois vou mandar aqui a mesma coisa, e aqui y de x1 mais epsilon. Bom, como no outro caso, o que a gente fez? A gente vai considerar... Então, aqui tudo, pensa que é o meu retângulo aqui todo, né? Meu domínio. Então, o que a gente vai fazer agora é andar verticalmente aqui, andar horizontalmente, desculpa, aqui e aqui. Como que a gente sabe que f é crescente? Como que a minha f é crescente ao longo dessa reta vertical? Eu sei que f aplicado nesse ponto, f aplicado nesse ponto aqui é menor que f aplicado nesse ponto, que é menor que f aplicado nesse ponto. Como tudo que a gente vai trabalhar é contínuo, o que a gente vai fazer é que a gente pode restringir tanto esse intervalo aqui de baixo quanto o intervalo de cima para suficientemente pequeno. O que é o suficientemente pequeno? Então, o que eu vou fazer é escolher, no fundo, um delta. Agora, eu vou trabalhar, desde trabalhar em AB, no intervalo, eu vou centrar aqui dentro. Então, de modo que aqui fique, deixa eu ver, se isso aqui era o ponto x1, esse ponto virou x1 mais delta e x1 menos delta. De modo que, olha só, em todos esses pontos, a minha f aplicada em todos esses pontos é menor que k, e minha f aplicada em todos esses pontos é maior que k. Então, o que vai acontecer? Para cada x fixado, então a gente vai, depois disso, vamos traçar mais uma reta vertical. Vou considerar minha f restrita a essa reta vertical. Como que aqui é menor que k e aqui é maior que k, então existe algum momento que é igual a k. Então, olha só o que a gente vai, no fundo, provar. Então, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, para todo x nesse intervalo, existe, vamos dizer, um único valor nessa reta vertical em que dá o valor k. Mas por construção que a gente deu, esse aqui é o meu y de x. Então, o que a gente provou? Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se módulo de x menos x1 é menor que delta, temos que o meu y de x
menos y de x1 é menor que o meu intervalo epsilon todo. Ou seja, a distância daqui é menor que a distância epsilon daqui. Essa vai ser a demonstração, é isso que a gente vai escrever, ou seja, vamos reescrever tudo que a gente falou na parte anterior. Então, olha só, como del f del y de x é maior que zero, eu considero, primeiro, f de x1, y1 de x1 menos epsilon, é menor que esse valor aqui, que a gente sabe que é o k, que é menor que f de x1, y de x1 mais epsilon. Então, o que a gente desceu um pouco e subiu um pouco, isso aqui continua. Então, o que a gente vai fazer agora, como eu disse, é botar um intervalo aqui. Então, a gente precisa restringir minha f nesses dois intervalos. Então, temos duas funções auxiliares. Uma é essa e outra é essa. Tudo contínua. Como tudo é contínua, existe agora um delta maior que zero, tal que se x satisfaz isso, tem-se conservação do sinal. Isso aqui. Tá? É um pequeno intervalozinho aberto que na parte anterior eu botei AB. Agora eu boto centrado. Bom, continuamos com essa construção, g de menos epsilon de x menor que k, menor que g de epsilon de x, para todo x. Então agora a gente considera aquela reta vertical, considera a reta vertical é mais uma vez uma função auxiliar, em que a gente vai trabalhar nesse intervalo, para os reais, em que para cada y nós associamos isso aqui, a nossa função. Então o que nós temos? Por construção, que é a nossa g, se a gente aplicar todas as expressões, é esse valor aqui. Esse aqui é o g de menos epsilon de x, esse aqui é o g de epsilon de x. E pelo teorema do valor intermediário, existe um único y aqui dentro. Ou seja, como h é contínua, uma hora é menor e outra hora é maior, então existe, pelo teorema do valor intermediário, algum momento que é k. Quando é? Algum momento no interior desse intervalo. O que é no interior desse intervalo? É pegar o intervalozinho aberto. Então, o y, existe um único y, na verdade nem preciso único, mas existe um y, tal que y de x1 menos epsilon, tal que y está aqui dentro, e h de x aplicado em y é k. Por construção, a gente sabe que existe um único y que satisfaz isso, né, que na nossa região V, que y de x é igual a k. Por construção, y é a nossa função y de x. Muitas vezes em livro eu gosto de chamar de φ de x para a gente ficar podendo trabalhar com y, mas tanto faz. Então existe, por construção, é o y de x. Então o que a gente acabou de provar? Olha, a gente provou que o y está aqui dentro. Ou seja, se o y está nesse intervalo, então y menos y de x1 tem que estar entre menos epsilon e epsilon. Ou seja, módulo de y de x menos y de x1 é menor que epsilon. Ou seja, isso aqui, só para dizer, é equivalente a módulo de x menos x1 menor que delta. Então, o que a gente provou, olha, dado epsilon maior que zero, existe delta, tal que esse módulo de x menos x1 é menor que delta, implica que módulo de y de x menos y de x1 é menor que epsilon. Em particular, a nossa função y é contínua em x1. E, com isso, a gente termina a demonstração do teorema da função implícita.